compartilhando a minha tela aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Dá um sinal aí. Tá, show. Então, vamos começar. Esse mapa mental, quais são as representações do mapa mental? Se eu for apresentar ele para alguém, eu tiver que falar rapidamente sobre a metodologia. Eu tenho agora alguns minutos para falar sobre todos os conceitos. Então, vou tentar resumi-los o máximo possível. Iniciando pelas pré-condições. As pré-condições são segurança, diversão, aprendizagem significativa e limite claro. Segurança é aquilo que não pode faltar antes de começar a aula. Segurança é você olhar se tem extintor de incêndio, se você tem uma caixa de primeiros socorros, se você tem o telefone dos pais, se o seu telefone está com a bateria carregada para você chamar uma emergência, se você tem o telefone de serviço de emergência da sua cidade já gravado no seu celular. Antes mesmo de você começar a olhar a própria sala, tomada, se existe alguma tomada, se existe janela, vidro, móveis pontiagudos, chão escorregadio, tudo aquilo que pode já na estrutura da sala afetar o bom andamento e a segurança das crianças. Aí vem a parte da tua postura, como que você se posiciona dentro da sala, sempre olhando para todas as crianças. Você vai tentar, o máximo possível, estar observando todas as crianças ao mesmo tempo, impedindo que uma machuque a outra sem que você esteja olhando. Seu material, sempre guardado, baqueta, dobrão, coisas que são pontiagudas ou que a criança pode engolir, sempre botadas no alto. Pandeiro na mão, sempre pensando que a platinela do pandeiro pode bater no rosto de alguma criança. Você tem que estar com ele um pouco mais elevado que o rosto das crianças. Tipo de material que você vai usar, qual a altura do material, colchões. Se eu tenho um colchão na frente do pula-pula, onde a criança vai pular, eu tenho que ter o colchão na lateral, onde ela também pode cair. Ela pode pular para frente, mas ela também pode escorregar e cair para o lado. Então, tentar colchão ao máximo possível e ter a maior quantidade de aparato de segurança, porque a criança pode se machucar na sala de aula. A lesão ela é inerente à atividade física, existe um risco inerente à atividade física, mas eu não quero que a criança se machuque desnecessariamente, principalmente eu não quero que a criança se machuque por imprudência, imperícia ou negligência do professor. Tendo as condições de segurança já sido bem avaliadas, eu vou começar com a parte mais importante de toda a aula, que é a diversão. Se tem uma coisa de toda a metodologia que eu tenho que lembrar, é que as aulas têm que ser divertidas, sempre divertidas, o mais divertido possível, do início ao fim. Da hora que eu pego as crianças na sala de aula, ou na hora que elas chegam na escola, ou na hora que elas chegam na minha academia, eu já vou fazer alguma coisa divertida. Até o momento final, quando elas vão embora da aula, também vou fazer alguma coisa divertida. Inclusive nas transições, na hora de ir para o circuito. Eu vou dizer para elas, não vou deixar ninguém ir para o circuito agora, ninguém vai passar por mim. Só fazer isso já é uma brincadeira. Em vez de eu falar para elas, vai todo mundo agora para o circuito, eu entro na frente do circuito, não vou deixar ninguém passar por debaixo das minhas pernas. E transformo até esse momento numa diversão. A questão da diversão, ela se liga tanto na necessidade da gente ter prazer no momento, da gente ser guiado pelo princípio do prazer, quanto ela está relacionada com a aprendizagem, com as sinapses. Quando a gente relaciona afetos positivos com os conhecimentos, nós temos mais sinapses do cérebro que ajudam a gravar mais o tipo de conteúdo que a gente está querendo trabalhar. E aí nós vamos para a terceira pré-condição, que é a aprendizagem significativa, que é aquela aprendizagem que se relaciona com o meio social da criança, com os conhecimentos prévios que ela tem e com aquilo que faz sentido para a vida dela. Não é importante o que eu, Ferradura, acho que é importante. Importante é o que a criança acha que é importante. E eu tenho que tentar conciliar os conteúdos que eu estou trazendo, que eu quero compartilhar com elas, com o que elas já conhecem e o que elas têm capacidade de aprender, para que eu tenha uma aprendizagem que se relacione com afetos, uma aprendizagem que se relacione com conhecimentos anteriores, de modo a reforçar essas mesmas sinapses, essa mesma trilha neural. E a última pré-condição são os limites claros, que é aquele lugar da disciplina da aula. Eu vou tentar ter um mínimo de interferência necessária. O que é o mínimo de interferência necessária? É deixar a criança o mais livre possível
para ela desenvolver a autodisciplina, para ela se autonormatizar, mas eu tenho que ter poucos limites muito bem estruturados. Esses limites são a criança não se colocar desnecessariamente em risco, não colocar os outros desnecessariamente em risco, não destruir os materiais e não impossibilitar a aula. Tirando esses 4 limites inegociáveis, que são inegociáveis para toda criança, para a criança que se comporta bem, para a criança mimada, para a criança com autismo, para a criança com síndrome de Down, para todas as crianças. Nenhuma pode romper esses limites em momento algum. Tirando esses limites, os outros são negociáveis. A criança pode fazer pirraça, ela pode chorar, ela pode ir para um canto da sala e ficar se rolando, chorando lá no canto da sala. Ela pode fazer uma série de coisas que eu posso reprimir ou não, eu posso negociar ou não, eu posso acolher ou não. Tem momentos em que você vai ter que decidir, e isso aí vai variar muito do tipo de criança que você tem, do comportamento psicológico e da história de vida daquela criança, a forma como você vai se comportar com ela. Mas o importante é saber que pouquíssimos limites são inegociáveis, e esses limites inegociáveis não podem ser transgredidos em momento algum, porque colocam em risco toda a estrutura. Falando da metodologia, nós temos os 4 eixos, que são a naturalidade, que preza pela manutenção do movimento inato, com 6 fases. A fase de encolher e esticar, contração e expansão, como no útero da mãe. A fase de arrastar, como quando a criança está começando a querer se movimentar, com poucos meses. A fase do engatinhar, que é antes da marcha, a criança já começa a caminhar, começa a se deslocar engatinhando. A fase do acocorar e a fase do desequilibrar. A partir do momento que a criança está com essa habilidade física desenvolvida, ela chega na aula de capoeira. Isso se torna possível geralmente em torno de 1 ano de idade. 1 ano de idade, a criança já passou por essas 6 fases e ela já está pronta para começar a fazer todas as atividades da própria capoeira. Os movimentos não se restringem à naturalidade. A gente não está engessado em fazer somente 6 padrões de movimento. Pelo contrário, esses 6 movimentos são os movimentos inatos com os quais nós vamos fazer manutenção. Depois disso, a gente vai trabalhar com base geral, que é agarrar, saltar, girar, empurrar, puxar, fazer todo tipo de movimento que trabalha os fundamentos corporais para que a criança chegue nas habilidades específicas da capoeira. Fazer um peão de mão, fazer uma queda de rinho, um corta-capim. Habilidades específicas da capoeira têm que ser construídas a partir dos fundamentos gerais, da base geral, que vai se dar também a partir da manutenção da mobilidade inata da criança. O eixo da criatividade. A gente vai trabalhar ele com histórias, jogos guiados, brincadeiras cantadas, contação de histórias, toda essa parte do teatro. A base da criatividade é você incentivar a criança a realizar, a partir da própria imaginação, botar em prática, transformar em realidade coisas que estão na imaginação dela. A gente vai fazer isso dando comandos gerais do tipo salta, abaixa, roda, levanta o pé e perguntas. Tem outro jeito de fazer isso? Como é que você pode fazer isso sem uma mão? Como é que você pode fazer isso sem um pé? Além de contar as próprias histórias. Era uma vez uma vaca amarela, estava andando no meio do campo, encontrou com um dinossauro. E a gente vai contando as histórias, vai guiando a imaginação das crianças e elas vão fazendo os movimentos. Dentro do eixo da criatividade, a gente não tem resposta certa ou errada. Tudo está certo. Todos os movimentos estão certos. Se eu falo para a criança fazer um caranguejo e, em vez dela botar as mãos no chão, ela começa a mexer a patinha de um lado para o outro, aquilo é válido como um caranguejo também. Se eu falo para ela fazer um leão, em vez dela botar a mão no chão e andar em 4 apoios, ela começa a gritar e correr pela sala fazendo barulho de leão, aquilo também está válido. É um momento que a gente está trabalhando a criatividade, tem muito a ver com a dança, com o teatro. Quando a gente trabalha a criatividade, é um momento específico de deixar a criança imaginar os movimentos.
mas existem outros momentos em que a gente vai guiar o movimento, tem outros momentos que vai ser por imitação. Nessa hora não é o eixo da criatividade, ou seja, a gente não se restringe somente a dar comandos orais. Nós também demonstramos na prática, nós também mostramos para a criança como fazer, nós também fazemos imitação. Dependendo da hora, se usa uma estratégia diferente. O próximo eixo é a cooperatividade. Cooperatividade é a ideia da gente trabalhar com objetivos comuns para vitórias coletivas, e os jogos cooperativos, principalmente a partir dos 3 anos, eles ajudam a criar esse sentido de senso comum, de sentido comum para as crianças. A própria roda de capoeira é também um local de cooperação, porque todo mundo precisa estar cooperando, e isso tem a ver com a raiz pedagógica, com as bases filosóficas do método, que a capoeira é essencialmente um jogo cooperativo, embora ela guarde elementos de competição. Isso é importante ressaltar. A cooperatividade também não engessa. Nós não fazemos somente jogos cooperativos, nós utilizamos uma base cooperativa e colocamos elementos competitivos em cima. O jogo da capoeira é competitivo e cooperativo ao mesmo tempo, e como isso é a nossa raiz pedagógica, nós também utilizamos elementos competitivos. O que é o elemento competitivo? Eu posso ter uma criança fugindo da outra. A criança que pegou a outra, ela não está cooperando nesse momento na mesma atividade, mas elas estão cooperando no sentido de conjunto de regras. O conjunto de regras é uma pega, a outra foge. E uma vai conseguir pegar, a outra vai conseguir fugir. Da mesma forma, a gente vai ter níveis de competição diferentes. Você tem um nível de competição individual, uma criança está tentando ser melhor do que todas as outras, está tentando chegar lá na frente no pódio, que é o nível da performance. Você tem um nível de competitividade entre times, você tem um nível de competitividade com jogos de sorte e de azar, para o ímpar, 0 em 1, pedra, papel, tesoura, e você tem uma possibilidade, um cardápio para você utilizar. O único elemento competitivo que eu acho que é mais delicado é a competição individual. Por exemplo, fazer uma corrida de AU. Eu não recomendo fazer esse tipo de competição, porque sempre vai ter uma criança super habilidosa que ela vai conseguir chegar na frente, e sempre vai ter aquela que não consegue fazer, que vai chegar atrás. Então, isso é um elemento que eu não recomendaria. Para poder fazer competição individual, nós temos que ter crianças do mesmo nível físico, igual é na Olimpíada. Né? Na Olimpíada mesmo, o pior atleta de corrida, ele é melhor do que 99,9% dos humanos normais. Então, a gente, como na nossa aula, nós não temos esse nivelamento por performance, eu não recomendo você fazer competição individual. Agora, competição com jogo de sorte, dado, tabuleiro, para o ímpar, 0 em 1, pedra, papel, tesoura, isso eu super recomendo, porque a criança também precisa trabalhar os elementos competitivos. E o último eixo, que é da historicidade, é relacionando a história da capoeira, mostrando como existem elementos passados que reúnem todos os capoeiristas, são elementos ancestrais que relacionam todos os capoeiristas dentro de um mesmo grupo. Então, quando você vai pegar a história de qualquer mestre de capoeira e caçar a história do mestre dele, do mestre, do mestre, do mestre, do mestre, e por aí vai, você vai acabar chegando em Pastinha, em Bimba, em Canjiquinha, nessa galerinha. E a partir deles você vai chegar sempre na África. Então, existe uma história comum a todos os capoeiristas, que seria uma ideia daquilo que está além da capoeira do seu grupo, do meu grupo. É aquela capoeira que está para além do que a gente vê no dia a dia. Seria uma meta-capoeira. Uma meta-capoeira é uma capoeira baseada em arquétipos. Uma capoeira baseada no arquétipo do mestre, no arquétipo do conjunto, da roda, da comunhão, de todo mundo estar cantando numa roda, numa fogueira, cantando músicas, tocando instrumentos e fazendo uma dança que também é uma luta. Isso aí vai ter em qualquer cultura, em qualquer época, e a capoeira é um ritual ancestral vivo na sociedade moderna que permite que a gente rememore essa lembrança que é coletiva e que é necessária, principalmente nessa era moderna de extrema individualização. Então, a historicidade ela trabalha tanto com os elementos arquetípicos de toda a história da capoeira, que vai de Besouro Preto, Madame Satã, Guerra do Paraguai,
bimba, pastinha, até a galera que está aqui mesmo. Eu posso contar a história do mestre Jagunço, e aí eu conto para minhas crianças a história do mestre Jagunço. Com certeza o mestre Jagunço tem uma história incrível. Eu vou poder dramatizar isso para minhas crianças até que elas esperem conhecer esse personagem mítico que é o mestre Jagunço. E aí um dia eu trago o mestre Jagunço na minha aula. Elas falam, caramba, ele existe, é de verdade. Já virou o herói das crianças antes mesmo delas o conhecerem. A historicidade trabalha, então, num eixo vertical, que é aquilo que já passou, e num elemento horizontal, que são as pessoas que estão do nosso lado. As atividades permanentes são circuito, instrumento e brincadeira. O circuito, ele trabalha toda a base motora, trabalha toda a base geral, que nós falamos de base geral, assim como os movimentos inatos, ele está hiperlinkado com a naturalidade e está relacionado com um dos objetivos do método, que é o desenvolvimento das potencialidades corporais. Então, no circuito, nós vamos fazer um monte de movimentos que não são usados na roda de capoeira, mas são usados como base para movimentos que serão feitos na roda da capoeira. Cambalhota de frente, cambalhota de lado, todo tipo de rolo para trás, saltos num pula-pula, puxar uma corda, todo tipo de habilidade de base geral será trabalhada no circuito. Os instrumentos trabalham a capacidade musical, então, dentro da aula de instrumentos, a gente vai ter repetição de clave, de padrões ritmos da capoeira, vamos ter afinação, vamos ter tipos diferentes de compasso, estruturas rítmicas diferentes. Isso tudo eu posso cada vez me aperfeiçoar para saber mais o que eu estou fazendo, tecnicamente, estudando música, mas só de tocar o seu berimbau junto com as crianças e cantar e pedir para elas tocarem os instrumentos, depois elas trocarem entre si os instrumentos, você já vai estar trabalhando todas essas potencialidades, mesmo que não saiba exatamente o nome técnico de cada uma. E as brincadeiras, que as brincadeiras estão relacionadas com o potencial social e o potencial cultural. Então, dentro das atividades permanentes, nós temos o circuito, com as capacidades corporais, os instrumentos com as capacidades musicais e as brincadeiras com as capacidades socioculturais. Uma brincadeira sempre vai ter prioridade dentro da aula. Se eu tenho 100% do tempo, 70% do tempo vai ser utilizado com brincadeiras, 15% com instrumento, 15% com circuito. Por quê? Porque dentro das brincadeiras eu trabalho todas as capacidades musicais e as corporais. Eu tenho dentro das brincadeiras um momento que eu posso trabalhar tudo em conjunto e não separadamente. Então, na hora que eu vou fazer uma brincadeira, qualquer ela que seja, ela vai ter elementos de música, ela vai ter elementos de corpo e ela vai ter alguma interação social e cultural. Isso nos leva para a última parte, que são os jogos. Os jogos são feitos com uma cantiga, um movimento e uma brincadeira. Eu posso pegar uma cantiga qualquer e usar ela como uma base para poder fazer um movimento da aula e aí desenvolver uma brincadeira, ou eu posso começar por uma brincadeira, eu quero fazer uma brincadeira em grupo, então eu escolho a brincadeira, adapto uma música em cima dela, relaciono uma música em cima dela e boto movimentos. Ou eu posso escolher um movimento, eu quero começar a trabalhar um movimento X. Aí, poxa, qual música que eu posso relacionar com esse movimento? A música Y. E aí eu vou juntar essa música, esse movimento com a brincadeira. Tanto faz a ordem que você vai utilizar, o importante é trabalhar o máximo possível de inteligências, capacidades, habilidades, competências, como queira chamar, numa mesma aula, numa mesma brincadeira, tentando reunir o máximo possível de elementos para desenvolver as potencialidades das crianças. É isso, acho que foi uma boa introdução, com isso a gente fecha essa parte. Vocês podem reparar que eu não sei quanto tempo que eu gastei, talvez em torno de 10 ou 15 minutos, falando aqui, acho que foram 15 minutos falando, e resumir toda a metodologia está resumida. Se o objetivo do método é o desenvolvimento das potencialidades corporais, musicais, sociais e culturais por meio de atividades lúdicas, visando contribuir na formação geral de indivíduos cooperativos, autônomos e conscientes, crítico-reflexivos, eu acho que esse mapa mental ajuda bastante a dar uma compreensão. Então, muito obrigado por terem vindo aqui hoje.
Eu acho que foi de valia a gente ter feito esse exercício. Ele está gravado, eu só gravei essa parte, então, a qualquer momento que vocês quiserem escutar e repassar, é bom ter o discurso refeito, é bom escrever, é bom tomar notas. E agora a gente tem 10 minutos para perguntas. Pode abrir o microfone e atirar, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda ver. Oi, eu tenho em relação ao eixo da naturalidade, que a gente sempre pensa em... Fê, eu não estou te escutando. Vocês escutam, gente? Eu não estou conseguindo ouvir. Ele está com mau contato. Se eu falar sempre, galera? Horrível. Mas é o seguinte, escreve na lateral. Aí outra pessoa vai perguntando agora. Sandro. Sim, eu vou aproveitar enquanto a Fernanda escreve. O mestre falou em jogos guiados, quando estava a falar do eixo da criatividade na metodologia. E isso tem a ver com a questão dos comandos que nós vamos dar, ou é outro conceito de jogo, de brincadeira? A criação guiada é você falar esse tipo de comando. Agora vamos botar a mão no chão. Agora abaixa. Levanta. Quando eu falo bota a mão no chão, a criança pode botar a mão no chão de diversas maneiras. Eu falo abaixa, ela pode abaixar de diversas maneiras. Uma vai deitar, outra vai fazer cocorinha, outra vai só abaixar a cabeça e levantar a bunda. Essa é a ideia da criação guiada, é você ir dando comandos gerais e a criança ir interpretando. Ok, obrigado. E depois queria também fazer eu estive a falar com a Kate nos grupos que o mestre criou e foi precisamente dos jogos. E uma coisa que eu tenho notado na preparação das minhas aulas e tudo mais é que quase sempre eu adiciono ali um elemento de história. Ou seja, em vez de ser a criação da música, movimento e brincadeira, que são os três elementos ali, né, que o mestre deu o exemplo agora que podemos variar, né, começar com uma brincadeira para depois cantar uma música e trazer um movimento novo ou vice-versa. Eu costumo muito meter uma história para dar significado àquilo que nós vamos fazer. Ou seja, história, música, movimento, brincadeira, é o que eu tenho feito. E eu acho que linka-se um bocadinho com o eixo da historicidade também, mas eu sinto bastante presente e essa necessidade de colocar nas brincadeiras, em muitas delas, o elemento da história. Sim, no caso que você está falando, você está agregando um elemento a mais, que é o elemento da história, que é excelente. Você tendo tempo para isso, é excelente. Você vai estar trabalhando mais a imaginação dela, e se a história tem a ver com alguma coisa que vai ser feita em aula, você está trabalhando também com aprendizagem significativa, ainda mais se trouxer elementos que elas já conhecem. O único detalhe, o único cuidado que eu recomendaria ter é não transformar a sua aula numa aula de contação de histórias. Isso é muito fácil de acontecer. É muito fácil a gente começar a contar a história, a criança ir emendando e trazendo mais alguma coisa, um detalhe, a gente querer aproveitar esse detalhe, e dali a pouco você está 10 minutos da sua aula contando história. Isso, para mim, é um desperdício de tempo, porque não faz parte da nossa função. A nossa função primordial é botar essas crianças para mexerem a bunda. Essa é a nossa parte primordial, é movimento. E é uma coisa que eu tenho que constantemente me relembrar também, porque às vezes as crianças estão falando coisas muito interessantes. Às vezes elas chegam compartilhando coisas que são super, super, super interessantes. E eu tenho que falar, cara, não é o momento, aqui não é a hora delas estarem falando as coisas super interessantes, aqui é a hora delas estarem se mexendo de forma super interessante. Essa é a prioridade máxima das nossas aulas, é movimento. Movimento, 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 movimento. Se você tem uma aula de 1 hora, uma vez por semana, imagina você gastar, nem perder, você não está perdendo tempo, você está gastando tempo. Você gastar 6 minutos da sua aula contando história é 10% do tempo.
10% do tempo já de bunda no chão contando história. Então, eu recomendaria só ter um cuidado com isso e, de preferência, fazer a história como uma criação guiada mesmo. Então, já levantar as crianças e começar a contar a história com elas já fazendo alguma coisa, algum tipo de movimento. Então, vou contar uma história aqui para vocês. E aí, sei lá, se for contar a história de algum bicho, elas já irem fazendo movimento. Era uma vez um leão. Aí eles já vão fazendo leão. E o leão estava andando na floresta quando ele viu uma árvore. Aí você faz uma árvore, eles fazem uma árvore junto contigo. E aí fazer uma história que eles já estejam se movimentando. É uma recomendação. É claro que a gente aqui está pensando em regras gerais, né? Então, cada um tem a liberdade e deve adaptar do jeito que achar mais adequado também. Faz sentido, Sandra? Fernanda. Desculpa. Fala. Não, ia dizer que faz todo o sentido, sim, e faz sentido essa questão de histórias guiadas, ou seja, à medida que eu vou contando as histórias, vou colocando elementos para se mover e não passar ali 10 minutos sentados ou 5. A verdade é que eu uso histórias bastante curtas, bastante simples, tipo do género, havia um menino na capoeira que gostava imenso de correr e sabe o que é que ele inventou? O quê? Uma música. Qual é a música? Correu, e toda a gente corre. São coisas assim pequeninas para chamar a atenção e vai, de novo. Sim, é isso. A aula é isso. Essa história é a história mínima, é que nem você contar a história da maré. Eu vou ter, né, para eu cantar a música Maré, eu tenho que ter certeza que elas sabem o que maré quer dizer. Se elas não sabem o que maré quer dizer, não vai ter aprendizagem significativa. Então, eu vou estar até cantando maré, mas elas não sabem que diabo é esse. Maré é um bicho? Maré é um alimento? Maré, que diabo é maré? Eu tenho que mostrar para ela, falar, pelo menos tem que contar a história. Pelo menos perguntar, pessoal, vocês sabem o que é a maré? E se eles não souberem, eu vou dizer, a maré é o mar, quando chega na praia, quando vem, quando vai. Vamos levantar, vamos fazer a maré, dá a mão aqui. Olha a onda, olha a onda. Aí já estou me mexendo, estou contando história, já estou me mexendo, mas eu tenho que apresentar o conceito em uma forma de história. Está perfeito. É isso mesmo que tem que fazer. É isso mesmo que eu incentivo, que eu prego, encorajo também. Fechou, Sandra? Vamos ver da Fernanda. Dúvida sobre naturalidade. Como apresentar essa parte da metodologia se pensarmos em alunos cujos movimentos sejam limitados? Quando falamos de autonomia, ela estaria diretamente ligada aos limites claros. São duas perguntas, né, Fê? Duas perguntas. Tá, vamos começar por essa última. Quando falamos de autonomia, ela estaria diretamente ligada aos limites claros? Sim. A palavra autonomia quer dizer autonorma, a norma que você constrói para si mesmo. A autonomia, ela nasce da heteronomia, que é da norma dos outros. A heteronomia é a norma que o Estado, que a sociedade, que a moral dá para a gente como uma herança construída ao longo de séculos, em que as normas, inclusive as normas jurídicas, preconizam. As normas jurídicas preconizam organizações sociais, morais, que foram feitas durante muitos séculos. A gente está recebendo uma herança estruturada que não é óbvio porque o motivo da gente ter essa herança tão estruturada nos dias de hoje nem sempre foi assim. Hoje em dia a gente vive o chamado Estado de Direito, em que as regras estão todas estabelecidas em livros, e a gente tem uma obrigação de passar para as crianças as normas da sociedade, as normas pelas quais essas crianças vão ter que se adequar, com as quais as crianças vão ter que se adequar. Eu diria que assim, a coisa mais importante que um adulto pode fazer com a criança é fazer com que a criança entenda que existe limite na vida. Porque a partir do momento que ela entende que tem limite na vida, e esses limites são pouquíssimos limites, mas são limites não negociáveis, ela passa a ser uma criança agradável para as outras pessoas, ela passa a ser agradável para as outras crianças e para os adultos. Porque uma criança que não é agradável para as outras crianças, uma criança que bate, uma criança que quebra, uma criança que impossibilita a brincadeira dos outros, uma criança que se coloca em risco e os adultos ficam desesperados. Essa criança não é agradável para ninguém gosta dela. E se ela passar dos 3, 4, 5 anos sendo desse jeito, ela passa a ser rejeitada pelos amigos.
E os adultos, mesmo os adultos da família, até os pais, passam a olhar para a criança assim, tipo, cara, que moleque chato. Moleque chato. Todo mundo aqui já viu um moleque chato. E aí a criança só recebe rejeição por parte de colegas e aquele sorrisinho falso por parte dos familiares. Tudo bem, fulano? Você tá legal? Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo à nossa festinha. Você recebe um feedback que é péssimo para a sua vida. Isso está muito relacionado com autonomia, com a pessoa se autonomatizar a partir das regras externas. E isso você relacionar a autonomia com limites claros é fundamental. A tua autonomia está relacionada com os limites claros que a sociedade te impõe. E essa acho que é uma confusão atual, há muitos anos, é uma confusão dos pais. Os pais, hoje em dia, eles estão completamente perdidos, em sua grande maioria. A galera não sabe criar filho, tem uma quantidade de informação absurda à disposição deles, e eles ficam completamente perdidos, ao ponto de ter que chamar a Super Nanny. Tem um programa na televisão chamado Super Nanny, que é uma babá que te ensina a dizer não para o seu filho, que te ensina a falar para o teu filho que ele tem que tomar banho, que te ensina a falar para o teu filho que ele vai comer a comida que está no prato, e, cara, que ele vai dormir, que ele não vai ver o computador o tempo que ele quiser, pelo amor de Deus. A que ponto que a gente chegou na criação. Isso também é novo. Isso é novo, isso não é uma coisa antiga. Essa falta de limite, o chamado laissez-faire, como chama em francês, o laissez-faire, tipo, faz qualquer coisa aí, tá tudo bem. O laissez-faire, ele é um padrão novo de comportamento. E hoje em dia as escolas também estão completamente submetidas a isso, que as crianças são clientes, então ninguém pode ter o seu sentimento machucado, ninguém pode se sentir ofendido, ninguém pode se sentir agredido, não pode ter nenhum tipo de interação agressiva entre as crianças, e a criança cresce uma banana fraca, mimada, é uma criança que não tem nenhum tipo de limite e não tem nenhum tipo de preparação para o mundo real. Porque o mundo real é duro, o mundo real é violento, é agressivo. E eu acho que com você tendo construção de limites poucos limites bem claros, você sabe dar limite, inclusive, para as outras pessoas quando você cresce. Para um companheiro, para uma companheira, para os seus pais, para você se posicionar no mundo. Quer dizer, quem conhece muito bem os limites claros, fala, não, cara, você não vai passar daqui. Esse limite aqui você não passa, você não vai ultrapassar no relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, no relacionamento laboral. Você tendo limites claros, a vida fica bem mais organizada. Sobre a naturalidade, pensar em alunos cujos movimentos sejam limitados. Digamos aqui, nós temos idosos ou pessoas com deficiência. A gente vai tentar o máximo possível de mobilidade para essas pessoas. Então, se a ordem é em nível de dificuldade, movimentos específicos da capoeira, digamos, um peão de mão, um porta-capim, uma queda de rim, jamais essa pessoa vai fazer esse movimento. Não tem como, isso não será possível. Base geral. Poxa, base geral também ela não consegue, ela não vai conseguir saltar, ela não vai conseguir agarrar-se, puxar o próprio corpo, empurrar alguma coisa, ela tem algum tipo de deficiência, de problema de mobilidade que não permite com que realize os movimentos de base geral. Você reduz para o nível da naturalidade. Naturalidade é um movimento inato, é o mais baixo que tem. Mais baixo que isso, não tem. Então, eu vou tentar trabalhar o básico do básico. Por exemplo, tem idosos, você trabalha com idosos, Fernanda. Movimento de esticar e contrair e expandir. Deita todo mundo no chão, contrai e expande. Não tem quem não consiga fazer isso, a menos que a pessoa tenha um problema de medula, seja tetraplégica. Essa pessoa geralmente não vai, uma pessoa tetraplégica não vai parar na capoeira. Mas se você trabalha com idosos que tem problema de mobilidade, colchão pela sala, todo mundo deitado no chão. Estica, espreguiça, abraça o joelho, rola para um lado, rola para o outro. Aí vira com a barriga para baixo, arrasta, engatinha. Aí, de repente, a cocorinha, a pessoa não vai conseguir fazer sozinha, a cocorinha. Então, ela vai ter uma ajuda para cocorar, ou quando ela cocora, ela não levanta. Então, vai ter algum tipo de objeto para ela se agarrar para conseguir levantar. E aí, desequilíbrio. Às vezes, a própria marcha dela já é desequilíbrio. Uma pessoa que tem problemas de mobilidade, às vezes, a própria marcha
já é um desequilíbrio. Vou botar essa pessoa para marchar, para ela fazer algum exercício desse tipo, andar de olho fechado, trabalhar com coisas básicas. A naturalidade é o nível mais básico de movimentação. Faz sentido, Fê, as duas perguntas? Massa. Mais uma para a gente fechar. Alguém mais? Tem uma última dúvida? Para a gente fechar. O momento é agora. Fala, Ana. Quando você fala da historicidade, eu fiquei meio confusa. Fala de contar histórias ou de falar da história da África, e etc, etc? Excelente pergunta. Opção número 2. A historicidade é necessariamente uma contação de histórias. Você vai ter que contar alguma história, como o Sandro falou. Ele começa a falar de alguma coisa com uma história. Então, na hora que eu vou trabalhar com um conceito qualquer, que seja os animais na África. Eu acho que é o conceito mais básico da historicidade, é você trabalhar com o que as crianças conhecem como arquétipo africano. São os animais. É o Rei Leão. Leão, a zebra, o gorila, o hipopótamo, o rinoceronte, começando por aí, falando com crianças pequenas, 3, 4 anos de idade. Elas ainda não sabem, elas ainda não têm o aparato cognitivo desenvolvido a ponto de compreender o que é a África, porque elas não sabem compreender nem o que é o bairro. Elas ainda estão na unidade casa, escola. Elas ainda não entendem a unidade quarteirão, a unidade bairro, a unidade município, a unidade cidade, a unidade estado, a unidade estado nacional, país, fronteira, continente, polos, hemisférios. Ela não tem capacidade cognitiva de compreender isso. Então, a África, para ela, nesse momento, é um lugar mítico. É um lugar que é como se fosse assim, um lugar que existe onde tem animais livres. Esse é o ponto que você está tentando. O conceito que está tentando chegar é a criação da ideia de África. É uma ideia de um local. E aí você vai contar a história desse lugar a partir desses animais. Acabou. É só isso. Nesse momento, é só isso. Essa já é a história. Mas nem toda contação de história tem a ver com a historicidade. Eu posso, por exemplo, contar uma história do dinossauro. Eu quero trabalhar hoje, eu sei que as minhas crianças são loucas por dinossauro. Então, estou trabalhando com aprendizagem significativa. Nesse momento, eu tenho, 10 crianças que estão estudando dinossauro. Elas só falam disso o dia inteiro. Pterodáctilo, Tiranossauro Rex, não sei o que das contas, dáctico. E aí, eu vou querer botar a brincadeira do quilombo do zumbi. Pô, velho, as crianças estão te dizendo que elas querem dinossauro. Elas estão informando, dinossauro, queremos dinossauro, queremos dinossauro. Vai com elas, vai com o dinossauro. Aí eu vou contar uma história do dinossauro capoeirista. Vocês sabiam que o Tiranossauro Rex jogava capoeira também? Como é que o Tiranossauro Rex joga capoeira? Correndo muito. Correu, dinossauro já correu, dinossauro. Aí chegou o pterodáctilo, voador. Abre o braço. E o pterodáctilo sabe também dar um golpe com o rabo dele. Aí você vai dar um rabo de arraia, as crianças dão um rabo de arraia junto contigo. E tem esse outro dinossauro, caranguejo dáctilo. E aí todo mundo faz o caranguejo, vai botando os movimentos da capoeira dentro da história do dinossauro. Mas aí não tem nada a ver com a historicidade. Tem a ver com contação de história, está mais relacionado com o eixo da criatividade. A contação de história está relacionada com o eixo da criatividade, e embora toda vez que eu vou trabalhar com historicidade eu tenho que fazer uma contação de história, nem toda a contação de história tem a ver com a história da capoeira. Eu vou usar isso livremente. Não existe uma ordem certa, não existe a necessidade de eu trabalhar somente com histórias da capoeira. Pelo contrário, a maior parte do tempo eu não trabalho com história de capoeira. A maior parte do tempo, principalmente com crianças pequenas. A maior parte do tempo não é com histórias relacionadas com a capoeira, porque estou dizendo com a história da capoeira, né, especificamente, quilombo, África, escravidão, maltas, por aí, mestres, por aí vai. Porque, primeiro,
que as histórias da capoeira elas demandam um conhecimento histórico-geográfico prévio para essa aprendizagem ser significativa, e as crianças pequenas não têm esse conhecimento. Segundo, que demora um tempo para você conseguir criar esses conceitos, mesmo com crianças maiores. Aí entra no que eu falei com... Se eu vou gastar muito tempo para contar uma história que tem a ver com fatos reais que aconteceram na capoeira, eu estou deixando de usar esse tempo para fazer movimento. Então, eu tenho que ser muito cuidadoso, porque a prioridade da aula de capoeira infantil em qualquer idade é o movimento. Faz sentido, Ana? Massa. Galera, muito obrigado. Acho que foi um encontro massa, nosso primeiro dia. Fico feliz de a gente estar aqui. Espero mesmo que a gente consiga, ao longo dos anos, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente falar, caramba, lembra quando a gente começou no dia 30 de outubro de 2021 a fazer o primeiro encontro da formação continuada? Caramba, foi demais, foi maravilhoso. E a gente lembrar dessas coisas com carinho. É um sonho para mim ter uma comunidade de pessoas que, cara, se dispõem a vir uma vez por mês falar sobre capoeira educação. A gente sabe que a maioria dos nossos pares não está nem um pouco interessado nisso, e não digo só na capoeira. A educação realmente não costuma ser um assunto prioritário em nenhum lugar do mundo, no Brasil muito menos. A educação está lá no último lugar da fila das prioridades governamentais, e a gente está, sei lá, fazendo um grupo exclusivo aqui, um grupo exclusivo. Então, agradeço muito vocês estarem compartilhando comigo esse sonho, transformando isso em realidade. O certificado, cada um está terminando, tem algumas pessoas que já terminaram as tarefas, está tudo especificado, o que precisa fazer, tá? Os 3 vídeos, que são super curtos, você fazer uma avaliação de alguém, do grupo. Então, agora já tem bastante, acho que já tem umas 6 pessoas que postaram no grupo os seus vídeos. Faça essa avaliação e responder a prova. A última coisa é responder a prova, porque na prova vai pedir os links e vai pedir o nome da pessoa que você avaliou no grupo. Então, depois que fizer isso tudo, quem tiver terminado todas as tarefas, me manda uma mensagem, fala, terminei tudo. Aí eu vou dar uma olhadinha lá, a gente vai combinar um bate-papo, e no próximo encontro, no próximo mês, eu pretendo já ter fazer, sei lá, tipo como o Mestre Bimba fazia. O Mestre Bimba reunia várias pessoas que tinham se formado em momentos diferentes e juntava todo mundo para fazer um batizado. A gente ter tipo um batizado, tipo uma formatura, já no próximo encontro. E aí, a cada encontro, quem tiver terminado, cada um termina no seu tempo, quem tiver terminado, vai se formando. Beleza? Vai recebendo o certificado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um beijo, um queijo, uma pata de caranguejo. Esse encontro se autodestruirá em 5, 4, 3, 2... Tchau, tchau.